passo só tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, pela bondade do nosso Deus, estamos chegando aqui mais esse dia para prosseguirmos a leitura da Palavra do Senhor, a leitura das Santas Escrituras. E hoje estamos chegando a Êxodo capítulo 29. Convido você para abrir a sua Bíblia ou ouvir conosco a palavra do Senhor. Êxodo 29, que trata aqui da cerimônia de consagração de Arão e seus filhos, como deveria acontecer. Versículo 1. Isto é o que lhe hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma o novilho e 2 carneiros sem mácula. Verso 2. E pão asmo e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. Verso 3. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Verso 4. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Verso 5. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. Verso 6. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. Verso 7. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Verso 8. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. Verso 9. E os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhe atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. Verso 10. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Verso 11. E degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Verso 12. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Verso 13. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Verso 14. Mas a carne do novilho e a sua pele e seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Verso 15. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Verso 16. E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. Verso 17. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Verso 18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Verso 19. Depois tomarás o outro carneiro,
E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Verso 20. E degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Verso 21. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Verso 22. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. Verso 23. E uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. Verso 24. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Verso 25. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. Verso 26. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com o movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. Verso 27. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. Verso 28. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel. Dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. Verso 29. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. Verso 30. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Verso 31. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. Verso 32. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. Verso 33. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho não as comerá, porque santas são. Verso 34. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Verso 35. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que eu tenho ordenado, por 7 dias os sagrarás. Verso 36. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. Verso 37. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás. E o altar será santíssimo, tudo que tocar o altar será santo. Verso 38. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Verso 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Verso 40. Com um cordeiro, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte
de um hin de azeite batido, e para a libação, a quarta parte de um hin de vinho. Verso 41. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Verso 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Verso 43. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Verso 44. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Verso 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. Verso 46. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e dulçor há no porto além. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos aí de ler o capítulo 29 aqui do livro de Êxodo. Para a nossa meditação, eu quero reler os versos 38 ao 41. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar, 2 cordeiros de um ano a cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a quarta parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como a oferta da manhã, e conforme a sua libação. Por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Amados e queridos irmãos, neste capítulo vemos como Arão e seus filhos deveriam ser consagrados oficialmente para exercerem o sacerdócio. Quando eles começassem a exercer suas funções sacerdotais, um dever que eles deveriam fazer todos os dias seria oferecer sobre o altar do holocausto um cordeiro inteiro ao Senhor, de manhãzinha, e o outro à tardezinha. Junto com o cordeiro, deveriam oferecer uma porção da farinha mais fina, chamada aqui de flor de farinha, misturada com uma quantidade de azeite e vinho. Meus amados irmãos, esses sacrifícios diários, pela manhã e tarde, nos ensinam algo muito precioso sobre o nosso servir a Deus todos os dias, em todo o tempo. Em todos os momentos, devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, conforme Romanos 12, versículo 1. A flor de farinha nos lembra que devemos sempre dar a Deus o nosso melhor. A flor de farinha era a farinha mais preciosa, era a farinha mais fina. O azeite nos faz lembrar da pessoa gloriosa do Espírito Santo. Devemos adorar e servir ao nosso Deus na direção e no poder do Espírito Santo.
com a ajuda dele. Conforme Zacarias 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. O vinho na Bíblia simboliza a alegria. Assim, devemos sempre servir a Deus com alegria, não com tristeza ou forçados por qualquer circunstância ou coisa. O Salmo 100, versículo 2, nos lembra isso. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Aleluia. Amados e queridos irmãos, é assim que Deus quer que nós o sirvamos, que possamos então colocar em prática em nosso viver diário, que sejamos como o holocausto santo ao Senhor e que todo nosso espírito, alma e corpo estejam consagrados a Ele, que demos a Ele todos os dias a nossa flor de farinha, ou seja, o nosso melhor, que sirvamos ao Senhor no poder do Espírito Santo, o azeite que sempre nos faz lembrar da pessoa bendita, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que possamos servir a Deus e só podemos servir a Deus de verdade com a ajuda do Santo Espírito. Aleluia. E que por fim, como o vinho nos lembra, que tudo que fizermos para Deus, façamos com alegria, com satisfação, dando o nosso melhor para o Senhor. Medite nessa palavra e que eu e você possamos servir a Deus assim. Aleluia. Vamos orar juntos? Querido Pai Celestial, quero te celebrar, te louvar mais uma vez, juntamente com os teus filhos que estão orando comigo, te agradecer, Pai, pelo privilégio de poder te servir, de pertencer ao Senhor. E nesse dia o Senhor nos ensina, Pai, que nós precisamos ter em nosso servir a Ti a flor de farinha, que é o nosso melhor, o azeite que nos lembra o Teu Santo Espírito e o vinho que nos fala da alegria. Pai, nos ajudes a dar a Ti o nosso melhor. Pai, não deixa que nós queiramos fazer as coisas para Ti com a nossa própria força e capacidade, mas que nós dependamos em tudo do poder do Teu Espírito e que nunca sirvamos a Ti, Senhor, com tristeza ou forçados, mas que nós possamos servir ao Senhor, aleluia, na alegria, com alegria em todo o nosso ser. É o que lhe pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Somos mensageiros do Senhor. Somos mensageiros da verdade e do amor, levando a mensagem, seja onde quer que for. Somos mensageiros do Senhor. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra, agradecendo a Deus pelo nosso quadro e pela sua vida, que é a razão desse quadro existir. Porque o nosso propósito é levar a palavra de Deus ao seu coração e que você seja também um instrumento para compartilhar com outros e outros e outros, e assim possamos ser canais de bênçãos na vida de mais e mais pessoas a cada dia. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, meu ouvinte, muito obrigado pela sua companhia. Te aguardo amanhã para
prosseguirmos a nossa jornada pela palavra de Deus. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém. No deserto abrasador.